Quanto mais a humanidade sonda os mistérios da vida, mais urgente se torna a busca por suas origens. Será que a vida se evolui de uma criatura de uma célula só? Podem os lentos processos do passar do tempo e do acaso criar novas espécies? Ou os fatos da ciência se encaixam melhor com a ideia que um supremo criador fez os animais de vários tipos básicos e os projetou para que se reproduzissem de acordo com suas variedades, mas com um potencial genético embutido, permitindo uma vasta variedade por meio de um processo seletivo da procriação de cada espécie? Será que a história dos seres viventes deve ser representada por uma só árvore evolucionária que indique um único ancestral para todas as vidas? Ou por toda uma floresta de árvores, representando cada tipo original diferente e cada um com grande potencial de variação? Em Kent, na Inglaterra, fica o sonolento vilarejo de Down. Se não fosse por um homem famoso que viveu lá, nós nunca iríamos ouvir falar do lugar. E o vilarejo poderia ter repousado sobre seus pastos verdejantes e sobre suas velhas árvores. Mas aqui está, a mansão de Charles Darwin. Hoje é um museu dedicado a ele e a seu trabalho. E nesse escritório, ele escreveu os livros que trouxeram uma nova crença para o mundo. Creem no progresso, num desenvolvimento do primitivo até as altas etapas e provavelmente até atingir a perfeição. Uma crença que algumas vezes soa curiosamente como uma nova religião. É chamada evolução. Eu tenho aqui a primeira cópia editada do livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, publicada em 1859. O livro causou um alvoroço enorme em todas as partes da Terra quando foi lançado. Mas, ora, quem foi Charles Darwin? Charles Darwin foi um senhor inglês. Ele cresceu, estudou medicina por aproximadamente 2 anos em Edinburgh e então foi para Cambridge, onde estudou teologia e lá se formou com o mestrado. Ora, o que diz o seu livro e por que diz isso? Por que causou tamanho alvoroço? Bem, Darwin dedicou-se a provar que a vida dos animais e das plantas passaram por pequenas variações que estão ligadas ou são causadas pelo meio ambiente e que essas pequenas mudanças na biologia humana e na biologia dos animais e das plantas são herdadas. Isso, para ser mais claro, é o seguinte: se uma girafa esticar o pescoço, e esticar o pescoço, e esticar o pescoço para alcançar mais folhas no topo da árvore, então, no decorrer das gerações, se todas as gerações esticarem seus pescoços para alcançarem o topo das árvores, então o pescoço da girafa irá se alongar cada vez mais até chegar ao que conhecemos por girafa. Se me permitem, eu vou usar um paralelo mais próximo. Se um ferreiro usa seus musculosos bíceps para martelar o ferro quente na bigorna, com o decorrer do tempo ele terá bíceps maiores. Bom, Darwin achou que essas mudanças eram herdadas.
Portanto, onde houver vida, haverá a vida se encaixando ao meio ambiente, e esse processo de se encaixar ao meio ambiente fará com que a vida se desenvolva de maneira crescente até o homem. Ora, quando Darwin era jovem, ele não foi ordenado como ministro. Foi-lhe ofertado o emprego de naturalista nesse navio. Aqui temos um modelo do pequeno detetive, em que ele viajou ao redor do mundo em 5 anos, fazendo seu trabalho de naturalista. E lá encontrou muitas evidências que ele achou que poderiam ser a base de sua teoria. Em dezembro de 1831, o detetive zarpou do porto de Plymouth. Após uma viagem ao redor do Brasil e outras partes da América do Sul, o navio chegou às Ilhas Galápagos. Durante essa viagem, Darwin estudou a geologia dessa paisagem. Tudo foi cuidadosamente registrado a cada dia nesse diário dele. Em Galápagos, ele fez uma descoberta interessante. Ele encontrou alguns pássaros diferentes que, sem dúvida, faziam parte originalmente de uma única espécie. Porém, nas ilhas diferentes, eles aparentemente se haviam desenvolvido em espécies diferentes. Essas pequenas modificações num mesmo tipo deram a ele pensamentos novos e empolgantes. Se era possível para uma espécie de pássaros desenvolver características diferentes, então por que esse desenvolvimento não poderia seguir mais adiante? Ora, ele aplicava essa ideia não só a uma espécie, um tipo, tal como representada por esses pássaros, mas ele achava que você poderia mergulhar adentro no que os franceses euforicamente chamam de transformismo. É onde uma espécie poderia se transformar em uma outra mais elevada. Para que você pudesse, nessa base, passar de ameba ao homem, a base de que pequenas variações herdadas e repassadas pudessem levar a uma evolução gradativa com os anos, muitos anos, das formas mais simples de vida até a mais elevada que nós, humanos, proclamamos ser a nossa. Ora, se você ouvir programas a esse respeito e ler livros sobre esse assunto, você vai descobrir que as pessoas acreditam, baseados na ideia de Darwin, hoje representada pelo neodarwinismo, que não importa onde existir energia e matéria, essa energia e matéria formará a vida, e essa vida, uma vez formada, automaticamente evoluirá às formas mais elevadas de vida consciente. E isso deverá acontecer de acordo com a teoria básica de Darwin. Quando Darwin foi sepultado em 1882 em Westminster Abbey, sua ideia da evolução já havia se espalhado por todo o mundo. Em outra parte da Europa, em Brno, o que hoje é a antiga Tchecoslováquia, nós encontramos um outro membro do clero interessado em biologia. Monge desde 1856 no mosteiro de Santo Agostinho, ele conduzia experiências estranhas. Seu nome é Gregor Mendel. Gregor Mendel, o mesmo monge, foi o primeiro homem a pôr a ciência da hereditariedade em sólidas bases matemáticas. Como é sabido, ele trabalhou com ervilhas de cheiro, as nanicas e as de várias cores. Ele mostrou que as distribuições das sementes nas vagens e suas predisposições correspondiam a equações matemáticas perfeitamente definidas. Se seu trabalho não tivesse sido esquecido por praticamente 50 anos até a virada do século, foi publicado, é claro, num jornal científico obscuro e ninguém deu a mínima. Mas se seu trabalho matemático da hereditariedade tivesse sido levado ao conhecimento público, teria evitado o enorme volume de especulações que ocorreram mais tarde sobre a origem das espécies.